falar de metodologias ágeis. Então vamos lá, pessoal. Tem quanto tempo, Romualdo? Então, nosso tempo deu uma boa acelerada aí. Quanto tempo você acha que a gente precisa? Eu vou tentar falar o mais breve possível, tá? Então, para falar de metodologias ágeis, a gente tem que falar de manifesto ágil, né? Foi onde nasceu todo esse movimento cultural de agilidade, né? Ele surgiu lá em meados de 2001. Foram 17 profissionais voltados para a área de desenvolvimento de software que estavam insatisfeitos com um processo muito burocrático, né? E eles queriam criar formas mais ágeis de fazer e se relacionar com o cliente. Então, disso aí surgiram os 12 princípios ágeis, né? E os 4 valores, que são basicamente os pilares, né? Os princípios eu não vou trazer para hoje aqui, né? Isso a gente pode falar em outro tema, mas eles são muito importantes, que é praticamente como se fosse a filosofia de como pensar ágil, né? E os valores, eles refletem muito sobre o que a gente tem que priorizar ou não. Então, eu trouxe aqui a questão, né, de indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Sempre com uma visão assim, não quer dizer que eu não tenho que olhar processo e ferramenta, mas eu tenho que priorizar mais os indivíduos e as interações. Então, esse é o conceito do Manifesto Ágil, né? Esses são os valores dele, né? Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Se eu tenho que botar o software para funcionar, cara, eu vou gastar a maior parte do meu tempo botando ele em produção, ao invés de perder tempo escrevendo documentações abrangentes, manuais, né? O software ele já tem que ser pensado de uma forma com a usabilidade, né? Com experiência de usuário, para que seja algo mais fluido, né? E não tenha que o cara parar para ler um manual para entender como que o software funciona. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Então, a gente tem que estar muito próximo ao cliente. O Manifesto Ágil, ele prega muito isso, né? Contato com o cliente ele faz parte do time representado pelo PO, né? Então, a gente tem que estar muito próximo ao cliente para entregar valor para ele. O nosso principal objetivo é entregar algo que realmente gere valor para o cliente. E também a parte de responder às mudanças mais do que seguir um plano. O planejamento tem que existir, ele é fundamental, senão a gente não sabe o que a gente vai entregar lá no final, né? Mas a gente tem que ser muito mais rápido a mudança, por isso que eu falei, a mudança ela é muito importante, né? E ela é sempre bem-vinda dentro das metodologias ágeis, mas ela tem que ser planejada, ela não pode ser aceita e executada de qualquer forma. Então, assim, a princípio dos manifestos, hoje eu trouxe mais a questão dos valores, que é a forma que tu tem que mudar o teu pensamento, né? Quando tu vai querer criar um time ágil, um time de alta performance, tu tem que primeiro mudar a tua forma de pensar. Esse é o primeiro ponto. Depois disso, aí tu pensa nas outras soluções, né? Então, aqui, qual metodologia, né? Primeiro, entendi o que é pensar ágil, né? Aí, beleza. Segundo passo, qual metodologia eu vou usar? Né? Quais métodos ágeis eu vou utilizar? Então, dentro do grande guarda-chuva ágil, né, a gente tem vários frameworks que existem hoje. Tem o Scrum, tem o XP, Kanban, Lean, Save, tem o FDD, tem uma infinidade hoje de outros recursos, né? Roda ágil, tem várias outras ferramentas que a gente pode utilizar. E aí, como que a gente vai saber qual que a gente tem que utilizar? Uma coisa que eu escuto muito do Pamplona e eu acredito muito nisso, assim, ó, tu tem que ter a tua caixinha de ferramenta com todas as tuas ferramentas ali dentro, né? Qual que eu vou utilizar? Cara, depende do projeto, da circunstância, da necessidade. Eu posso utilizar Scrum, eu posso ter Kanban, eu posso rodar um Lean em cima de um processo que já existe. Então, a tua flexibilidade de ferramentas, ela vai garantir o sucesso da tua entrega. Então, por isso que eu não prego qual metodologia deveria seguir ou não. Eu prego muito para que é e como que a gente vai resolver o teu problema. Então, o foco tem que ser no problema e não na ferramenta. É algo bem que eu escuto muito o Pamplona falar isso, eu acho muito interessante essa fala dele e eu acredito muito nela também, né? Mas, querendo ou não, a mais utilizada hoje, né, é o Scrum. Então, o Scrum hoje, eu acho que 90% das empresas de tecnologia que utilizam um framework ágil, eles optam pelo próprio Scrum, né? Então, o Scrum ele surgiu de um termo, de uma jogada de rugby, né, com objetivo para reposição de bola. Ah, mas o que o rugby tem a ver
com desenvolvimento de software. Então, no momento da concepção dos valores e tudo mais, eles entenderam que a jogada do rugby ela é um movimento em bloco, onde todo o time, né, se junta ali para conseguir movimentar um bloco para conseguir ganhar a reposição de bola. Então, eles enxergam que o Scrum ele é bem isso aí, é um movimento em bloco de todo o time junto, né? E aí, aqui a gente vai falar agora um pouquinho mais do Scrum. Romualdo, se tiver alguma pergunta, tá? Eu estou só vendo a minha apresentação e não consigo ver a tela, tá? Qualquer coisa pode me parar. Tem uma pergunta aqui já, eu vou até colocar aqui uma... Aqui a gente está preocupado com o tempo, mas já tem aqui do OAS 80. Pra gente não se preocupar com o tempo, que o tema aqui tá bom. Obrigado aí, cara. A gente tem a preocupação de tentar enquadrar, porque às vezes, né, a gente tentar seguir um cronograma, mas eu concordo. É um tema bem relevante. O André deu uma aula pra gente de projeto maravilhosa, e a gente está tentando meio que cruzar as coisas. Então, se você tiver pergunta, coloca aqui. A gente sempre dá um tempo, dá uma forma de organizar o tempo. Então, não se preocupa com isso daí. O que a gente pode fazer em outro momento, chamar um outro webinar falando um pouco mais sobre os outros frameworks, né? É que o nosso foco ampliar hoje um pouco mais, né? Isso. E então, a gente quer levar depois, chegar no Bittrex, né? Então a gente não quer aprofundar. Mas ok, vamos lá. A gente pode depois trazer realmente os princípios ágeis, que é muito interessante, mais filosófico a questão mesmo, né? De como tu pensar ágil, como tu olhar para o cliente, como tu enxergar o teu time. Então tudo isso é muito importante. Mas aqui eu vou entrar um pouco mais no Scrum agora, que é o nosso objetivo desse webinar, né? Que é depois o foco onde a gente vai entrar no Bittrex, certo? Então vamos lá. O Scrum ele tem as sprints, né? O que são as sprints? A sprint é um ciclo de trabalho, é um conjunto de atividades que vão ser executadas dentro de um período, né? Normalmente esse período ele é definido de 2 a 4 semanas. A sprint é o período que o time tem para desenvolver aquilo que eles identificaram que eles vão entregar naquele pacotinho. Então pensa assim, que a sprint ela sempre no final é um pacotinho de desenvolvimento para fazer parte de um todo, né? Então, esse é o conceito de sprint, tá? Aí a gente tem os nossos papéis, né, dentro do Scrum. O Scrum, ele tem o papel do PO, do Scrum Master e do time de desenvolvimento, né? O PO, qual é a responsabilidade do PO dentro do Scrum? Ele é o cara que vai fazer a definição dos requisitos, né, do produto com base nas dores identificadas do cliente, né? Então, o PO é o cara que vai lá no cliente, que entende a necessidade dele, que verifica qual é o problema dele, e aí escreve os requisitos, que a gente chama dentro do Scrum de histórias de usuário, né? Ele escreve as histórias de usuário para poder depois trazer para o time de desenvolvimento. Então, ele é aquele papel, antigamente, do analista de negócio, né? Só que com um olhar um pouquinho mais também para a dor do cliente, como trazer isso para dentro do time, né? Só que ele não é só isso, ele também é responsável por fazer o ROI do projeto, ele é responsável por priorizar quais são as histórias que vão entrar primeiro ou vão aguardar um pouco mais, sempre olhando para cada história o que vai gerar mais valor, né? A história 1 ou a 2, qual que eu vou botar primeiro, qual que eu vou gerar mais valor na entrega dela. Então, tudo isso é responsabilidade do PO. O PO é a pessoa que, no final da sprint, ele vai dizer se ele aceita aquele pacotinho de desenvolvimento ou não, se está de acordo com a necessidade do cliente ou não. Então, o PO, ele faz essa validação. O PO, ele é a figura do cliente dentro do time, tá? Aí, depois, a gente tem o papel do Scrum Master. O Scrum Master, ele é responsável por manter e doutrinar as boas práticas, né? Tanto do manifesto como do Scrum. Tá? Então, o Scrum Master, ele é o doutrinador do time, né? Ele que vai sempre relembrar das boas práticas que têm que ser feitas, de que forma, como, mas ele também atua dentro do time como a figura que vai remover os obstáculos, né, os impedimentos. Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, estamos desenvolvendo um software e esse software vai precisar emitir um cupom fiscal. Se a gente não tem impressora fiscal, como que eu vou testar isso? Como que eu vou validar? Então, o Scrum Master é esse cara que vai em busca disso para conseguir atender esse requisito, né? Então, ele vai buscar junto com a gerência, com a direção, e aí ele vai precisar desse recurso. Para esse projeto nós vamos precisar um servidor na nuvem. Então, quem que vai buscar isso para não parar o time de desenvolvimento?
o Scrum Master ele tem muito esse papel assim de remover esses impedimentos, né? Ele tem que garantir a colaboração entre o time, né? Ele que é o cara que ajuda o time a ter uma colaboração, e quando identificar uma necessidade, por exemplo, precisamos desenvolver mais hoje em JavaScript, nosso time está muito fraco, então o Scrum Master tem que promover isso também, né? Mas o Scrum Master, então, ele é o coordenador do time? Não. Ele não faz gestão de pessoas, tá? Gestão de pessoas é outra categoria. Por quê? Porque dentro de um time Scrum, o time ele tem que ser autogerenciável. Não existe um papel de coordenador ou de gerente dentro do time do Scrum, né? Então, é só o PO, o Scrum Master e o time. E o time, aí sim, ele é responsável por fazer as entregas, né? Tem um número aí que foi identificado que o time deveria ter de 5 até 9 membros, não deveria passar disso, tá? Mas por quê? Porque quando a gente vai para as reuniões, depois eu vou apresentar o daily, né? Muitas pessoas falando sobre o que está fazendo, o que fez, entendeu-se que as pessoas perdem o foco. Então, eles sugerem que os times do Scrum tenham de 5 a 9 membros, tá? Justamente para que as outras pessoas entendam o que cada um está fazendo, e caso aquela pessoa tenha algum problema ou acabe faltando naquele dia, outras pessoas consigam assumir a atividade dele e dar sequência no trabalho, né? O time Scrum também, eles que dizem quais são as histórias que eles entendem que estão maduras, já para trazer para dentro da sprint. Então, quem escolhe o que vai para a sprint ou não é o time Scrum, tá? Eles também têm que garantir a entrega, porque como eles estão se comprometendo com aqueles itens, eles têm que garantir também a entrega. Então, eles são responsabilizados pela entrega ou não. E também eles têm o papel de apoiar nas reuniões, né, que acontecem. Então, eles que fomentam isso, eles que trazem as opiniões, eles que fazem o trabalho todo em conjunto, eles se ajudam. O time tem que ser multidisciplinar, ou seja, tem que ter pessoas que conhecem de front-end, back-end, de banco de dados, de UX, designer, testes. Então, o time ele tem que ser multidisciplinar para que ele consiga pegar as demandas e resolver elas por inteiro. Então, esse é o papel do time, a composição desse time de responsabilidade, né? Daí sim, do Scrum Master, entender quais são os requisitos que cada um tem e como ele vai compor esse time. Tá? Então, em relação aos papéis, o Scrum tem basicamente PO, Scrum Master e o time de desenvolvimento. Aqui pode ver que o Scrum ele não olha a estrutura organizacional da empresa. A estrutura organizacional da empresa vai ter lá o CEO, vai ter os gerentes, vai ter os diretores, gerentes, coordenadores, isso tudo ele permanece. Aqui nós estamos falando de gerenciamento de projetos e entrega de projetos, né, para desenvolvimento de software. Apesar que o Scrum hoje ele já é utilizado em muito mais áreas, né, mas ele nasceu com esse princípio para desenvolvimento de software. Na sequência, a gente tem as cerimônias que elas acontecem dentro do Scrum, né? Então, a primeira delas é o Sprint Planning, né? Qual é a função do Planning? O Planning ela acontece para montar a sprint, né? Então, é no Planning que o PO ele leva todas as histórias que ele tem do backlog dele priorizadas, né? Então, assim, da mais importante, que vai gerar mais valor para o cliente, até a menos importante. Nessa reunião, ele apresenta as histórias. Então, ele vai dizer para que é aquela história, para que serve, o que vai resolver para o cliente, quem são as pessoas que vão utilizar aquela história. Então, ele conta toda a história daquele requisito, né? O time, na reunião de planning, ele tem a responsabilidade de fazer todos os questionamentos. Então, enquanto o PO está falando da história, o time já tem, cada um individualmente tem que pensar, tá, como que eu vou desenvolver isso? Eu tenho todas as informações para desenvolver? Está faltando alguma informação? Daí, nessa reunião é onde se faz os questionamentos para o PO. O PO, ele esclarecendo todas as dúvidas, se o time não tem mais nenhuma dúvida, ele faz uma pontuação para aquela história. Tá? Como que funciona a questão de pontos? Os pontos, eles não são baseados só em tempo, né? Mas sim tempo versus a complexidade que eu levaria para desenvolver. Então, assim, para mim, essa história aqui, eu entendi o propósito dela, eu sei o que tem que fazer, mas eu não sei como. Então, eu vou ter que antes parar e estudar um pouco para ver de que forma eu vou fazer para depois executar.
Então, às vezes, tem atividades que elas são muito complexas, porque a pessoa ela precisa levar um tempo primeiro para entender como fazer aquilo, né? Aí, depois que ela acha o como, às vezes a resolução dela é muito simples, mas existe essa questão de complexidade versus tempo. Então, normalmente é com base nisso que cada um faz a pontuação. Na dinâmica, né, do Planning, como funciona? Cada desenvolvedor fica com um cardzinho de uma pontuação, pode ser de 1 a 10, tem alguns que usam Fibonacci, né? Cada um faz um joguinho, assim, tem o Sprint Poker, que já tem para celular, tudo mais, então cada um usa uma dinâmica. E aí, depois, no final da apresentação, não tendo mais dúvidas sobre aquela história, o pessoal bota em votação. Aí cada um levanta a cartinha que ele entende que seria a pontuação adequada para aquela história. Por exemplo, eu botei 3, o André botou 8, o Romualdo botou 1. Então aí, poxa, tem uma disparidade de entendimento, né? Então aí começam os questionamentos, tá? Por que você botou 1? Ah, porque eu achei que eu resolvo isso fazendo assim, assim, seria muito fácil. Ah, por que eu botei 5? Eu botei 5 porque eu identifiquei que talvez vai ter um problema, sei lá, com conexão de banco de dados, com alguma coisa, né? Então, nesse momento, eles discutem e aí eles chegam no entendimento de qual seria a melhor forma. Ah, não, eu acho que realmente, se fizer assim, vai dar certo, se fizer assado, vai gerar um problema. Aí, de novo, volta uma segunda rodada de pontuação. Aí eles pontuam novamente a mesma história. Até que eles chegam numa proximidade, né, um número muito parecido. E aí, essa pontuação vai para aquela história. Então, essa história ficou pontuada como 8. E aí, eles vão para a segunda história. E essa é a dinâmica do planning, né? Até que eles chegam e identificam que não, a gente consegue atender, numa sprint, a gente normalmente atende de 24 a 28 pontos. Então, eles sabem que chegando até 28 pontos, eles não podem puxar mais uma história, porque, historicamente, eles não conseguem entregar mais que isso. Isso é a velocidade de entrega deles, né? Então, aí eles param. Nesse momento, entra para a segunda etapa do planning, onde o PO sai da sala, e aí eles discutem tecnicamente aquelas histórias que eles selecionaram, eles pegam uma a uma e desmembram elas em atividades. Para fazer essa história, a gente precisa fazer, sei lá, alguém tem que fazer a tela, alguém vai ter que fazer a estrutura de banco de dados, alguém vai ter que fazer a parte de back-end, a engine ali por trás, outra pessoa vai ter que fazer um cenário de teste. Então, eles já pensam como eles vão estruturar essas atividades para fazer aquela entrega. E daí, nas atividades, eles sempre têm que botar o foco de que uma atividade não pode passar de 8 horas. Tá? Então, se ela passar de 8 horas, é porque tem alguma coisa ainda que dá para quebrar de novo essa atividade. Porque dentro do conceito do Scrum, a gente diz que a atividade ela tem que ser iniciada e finalizada dentro do mesmo dia. Né? Então, esse é o ponto. E daí, eles fechando esse item, encerram o planning. Né? Outra cerimônia que existe dentro do Scrum é o review. O review ele é feito sempre no final de cada sprint. Então, o time foi lá, fez todo o desenvolvimento, chegou no final da sprint, vai para a reunião de review. Quem participa? Também todo mundo, o PO, o Scrum Master e todo o time. Aonde o time vai fazer o quê? Ele vai apresentar para o PO aquilo que foi feito, através de uma mock, de uma tela, ou às vezes até mostrando, né, como simulando como que foi pensado e desenvolvido aquilo ali. Então, assim, esse é um ponto bem interessante, ele precisa mostrar o que foi entregue. Para ele mostrar o que foi entregue, ele tem que pensar numa funcionalidade como um todo, né? Então, lá atrás, quando o PO planejou o backlog, ele sempre tem que planejar que uma história, ela pode ser entregue para o cliente e isso já gera um valor para ele poder utilizar. Então, não adianta eu entregar uma bicicleta sem a roda para ele, porque ele não vai poder usar. Então, é melhor eu entregar primeiro um skate, que ele pode sair andando, né? E aí depois eu vou evoluindo para chegar até no que ele quer. Então, sempre quando pensar em histórias e depois o time apresentar elas e entregar, é porque tu já vai, no final do review, estando aprovado, já entrega para o cliente, já bota para o cliente testar, validar e botar em produção. Então, sempre que tu pensar, tem que pensar em algo funcional. Né? Não adianta ser só, vou entregar só a parte de banco de dados. Vai resolver para o cliente, ele vai poder estar usando, ele vai poder experimentar aquilo? Não tem como, então, não, vamos pensar no que realmente a gente vai gerar de valor para ele, agregado. Né? E aí, nessa reunião, gera-se as discussões, e aí é onde o PO vai dizer, eu aprovo ou não aprovo, porque
o requisito lá que o cliente pediu, na história ele estava com esse propósito, o objetivo era esse, e não está chegando no objetivo, né? Ou senão ele aprova e dá sequência. Então, essa é o principal ponto da review, né? Aí depois entra a retrospectiva. A retrospectiva, ela não necessariamente precisa acontecer sempre ao final de cada sprint, tá? Ela é uma reunião que ela pode acontecer, sei lá, mensal, trimestral, porque ela é uma reunião um pouquinho mais extensa e ela é um pouco mais delicada. Por quê? Porque na retrospectiva é onde tu vai olhar para as tuas últimas entregas, ver o que você acertou, o que não acertou, o que gerou de bug, né? O que foi corrigido, o que foi entregue para o cliente não gostou. Então, nessa reunião, a gente olha também como foi o trabalho de cada um, o que um poderia ter melhorado, como tu vê a tua expectativa da tua entrega com relação ao grupo. Então, ela tem que ser uma reunião um pouquinho mais elaborada, preparada, tem que ser planejada, com data, para as pessoas irem para a reunião para já com o que contribuir, né? Não pode ser do nada chegar, agora vamos fazer a nossa retrospectiva, não. Ela é uma reunião um pouco mais sensível, porque daqui saem os planos de ações de melhorias. Então, o que a gente precisa melhorar do time para a gente conseguir fazer melhores entregas, ser mais produtivo, né, e assim por diante. Então, esse é o principal conceito, o objetivo dessa reunião, é conseguir identificar esses pontos de melhoria e criar planos de ações, para que na próxima retrospectiva a gente não esteja falando de novo dos mesmos problemas, né, e das mesmas situações. O objetivo é que isso gere esse conceito de uma melhoria contínua. E a última cerimônia aqui que existe dentro do Scrum é o próprio Daily. O Daily é uma reunião diária, ele acontece normalmente em pé, em frente do quadro Kanban, né, das atividades daquela sprint, e aí ali a gente vai ver como que está o andamento das nossas atividades. Então, cada indivíduo ele é responsável por ir para a reunião e falar assim, ó, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, e se eu tenho algum impedimento para resolver, tá? Então, é uma reunião bem simples, por isso que eles dizem que tem que ser no máximo até 15 minutos, ela não pode tomar muito tempo do time, essa reunião, porque o objetivo dela não é discutir problemas também. O objetivo delas é cada um dizer assim, ó, ontem eu peguei essa atividade, eu finalizei ela, já foi liberado para o teste já validou, ela já está ok. Hoje eu vou pegar essa atividade, mas para essa atividade aqui, eu estou com um problema no meu computador. Será que consigo um outro computador só para continuar o trabalho? Ou, né, eu estou com alguma dificuldade de entendimento? Aí, nesse momento, se identifica esse impedimento. E aí o Scrum Master ele tem a responsabilidade depois de apoiar na resolução desse impedimento. Mas não é na reunião da Daily que se discute essa resolução, né? Só se identifica, mapeia ela e após a reunião o Scrum Master ele parte para a execução para poder apoiar aquele desenvolvedor a resolver o problema dele, né? Então esse é o objetivo. Por quê? Porque a gente falou da questão do tamanho do time, né? Imagina que tu tem um time de 30 pessoas e for fazer uma Daily. Cada um responder essas 3 perguntas. Quando essa reunião... tu não vai conseguir fazer essa reunião em 15 minutos. E outra, fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 pessoas, tu já nem lembra mais o que o primeiro falou. Então, por isso que existe essa questão do número de integrantes dentro de um time Scrum, né? Outra coisa importante aqui, essa reunião do Daily, ela não é um status report de atividades para o Scrum Master, tá? Quem participa dessa reunião? A princípio, só o Scrum Master e o time. Na retrospectiva também, tá? Esqueci de falar. Retrospectiva, normalmente só Scrum Master e time. O PO pode ser convidado a participar, mas nem sempre ele precisa estar presente. E no Daily, o PO também não precisa estar presente. É mais o Scrum Master e o time. Tá? Então, isso não é um status report para o Scrum Master. E sim, é um status report para todo o time. Porque se amanhã eu faltar, ou eu tiver algum problema, eu tiver que sair no decorrer do dia, outra pessoa entendeu o que eu estava fazendo, sabe em que ponto eu estou e ele pode dar continuidade. Então, esse é o principal objetivo da Daily. E aí, com isso, a gente encerra a parte das cerimônias, né? E dentro do Scrum também a gente tem os artefatos. Né? Então, o que são os artefatos? São os documentos e formas que eu consigo controlar e gerar informação, né? Então, o primeiro deles é o backlog, produto backlog. O que é isso? É uma lista de histórias, né, de funcionalidades que o PO cria. Então, o produto backlog ele é responsabilidade do PO.
Ele que vai lá no cliente entender a necessidade do cliente, as dores do cliente, e vai criar isso dentro do produto backlog como histórias. Então, vai ter uma lista de histórias para resolver um problema que o cliente tem. E ele também tem que fazer a priorização dessa lista conforme a gente já falou, né, que são as questões de aquilo que for mais relevante, né, tanto para o mercado como para o cliente, e aquilo que vai entregar e gerar mais valor. Então, essa é a priorização dele. Depois a gente tem o sprint backlog. Então, a sprint backlog, ela é a lista de atividades, de histórias que eu tenho para fazer dentro da minha sprint. Então, do produto backlog, eu vou gerar ali, pegar, sei lá, 5, 6 histórias para fazer na minha sprint. Quem é responsável por essa sprint backlog? É o time de desenvolvimento. Ele que define o que ele vai puxar ou não com base no entendimento de que se está claro o suficiente para ele para poder executar aquela atividade. Tá? E aí ele se compromete, o time se compromete com essa entrega. No final da sprint, ele tem que entregar todas essas atividades. Né? A gente também tem o Burn Down Chart, né, que é o quadro, que é o gráfico de evolução ali, onde eu tenho o eixo X e o eixo Y. Eixo X são as pontuações que eu tenho, os pontos de história que eu tenho para entregar na minha sprint. O eixo Y, ele é as datas, né? Ou seja, quantos dias eu tenho da minha sprint. Posso ter de uma semana, 2 semanas de sprint, né? Então, e com isso eu tenho uma linha de tendência ali, né, de execução de pontos que seriam algo natural eu estar fazendo no decorrer da minha sprint. Então, se tu olhar todo dia após a reunião, o Scrum Master ele vai lá e atualiza esses dados. Né? E aí vai gerando um gráfico, um indicador de será que estamos dentro da margem adequada? Será que não estamos evoluindo com as nossas entregas das atividades? Então, tudo isso é planejado, né? E depois o Scrum Master ele vai atualizando e com esse gráfico ele consegue ver como está o desempenho da entrega do time. Tá? Outro ponto muito importante é a lista de definição de pronto. Quando que uma atividade ela está pronta? Né? Em que momento ela está pronta para entrar no nossa sprint? Em que momento aquela atividade ela pode ser iniciada? Em que momento ela pode ser encaminhada para teste? Então, essa lista de definição de quando ela está pronta para ela avançar em cada fase da minha execução, ela tem que estar muito clara, ela tem que ser criada por todo o time, né, com o entendimento de todo mundo. Em que momento eu posso dizer assim, terminei do desenvolvimento. Tá, mas tu terminou de codificar? Terminei. Tu fez um teste unitário? Fiz, não fiz. Fez subiu ele pro Git, e aí pode ser, né, cada um pode ter um entendimento. Para mim, entendimento de pronto, eu terminei de codificar. Outro não, tem que codificar, tem que testar e tem que subir pro Git. Então cada um tem uma definição. Por isso que isso tem que ser algo muito claro para todo mundo. Tá? É a regra do jogo, é como tu vai fazer a tua regra do jogo. Isso é de responsabilidade de todo o time também. E por último, o Scrum Board, né, que é o nosso Kanban aqui dentro do Scrum, que é onde eu vou ter a minha execução, onde eu vou listar todas as minhas atividades que eu tenho para executar dentro da minha sprint. E aí, diariamente, dentro desse board, na frente do board é onde é feito a daily. E aí cada um vai movimentando o seu card, seu post-it, dizendo assim, eu peguei esse aqui e iniciei hoje. Aí depois vai acompanhando. E em cima, depois desse board aqui, pode-se gerar várias outras estatísticas, né? Para ver a velocidade de entrega, a vazão, e aí por diante. Tem um monte de indicadores que podem ser gerados aqui em cima do Kanban, né? Então, essa é a parte de artefatos, né? E aí, então, por último, para a gente fechar esse conceito do Scrum, né? Então, como que é o fluxo, né? Eu fui falando de partes, né? De partezinhas, então agora vamos falar da visão do todo aqui, né? Então, eu tenho a visão lá dos meus stakeholders, que pode ser clientes, pode ser alta gestão, pode ser partes interessadas, pode ser a comunidade, pode ser vários atores aqui, né? Então, o PO, ele vai e entra em contato com essas pessoas e vê qual que é a dor. Por exemplo, a alta direção quer desenvolver uma nova linha de produto, tem um cliente lá que está com problema para desenvolver um software lá específico que é para a linha dele de produção. Pode ter vários fatores, né? Então, o PO, ele vai,
ele vai nos stakeholders, ele entende a necessidade, entende a dor, e ele depois traduz isso em histórias de usuário dentro do backlog. Então, no backlog, ele vai priorizar conforme o entendimento dele daquilo que vai gerar mais valor agregado. Na reunião do planning, ele apresenta isso para o time e o time entende aquilo que está maduro o suficiente para eles poderem desenvolver ou coisas que ainda eles estão com dúvidas e o PO não conseguiu solucionar. Então, o PO precisa voltar novamente para os stakeholders e amadurecer mais aquela história. Levando as questões que o time trouxe para ele, né? Para ele poder depois apresentar novamente para o time na próxima sprint planning. Nessa sprint planning ele não entra mais, né? Então, passou a história, não estava maduro o suficiente, não conseguiu passar todo o entendimento para o time, então essa história sai e vai pegar a próxima, né? Então, ali se monta, no final dessa reunião do sprint planning, a gente monta o quê? O sprint backlog, que é o que? São as demandas que vão ser desenvolvidas dentro do meu ciclo da sprint. Onde a sprint ela pode ter de 2 a 4 semanas, né? E eu fecho esse ciclo. Nessas 2 a 4 semanas eu tenho que matar todos os itens da minha sprint backlog. Fazendo acompanhamentos diários, né? Com a minha daily, com todo o time na frente do quadro Kanban ali, né, do sprint board, do Scrum board, onde eu vou fazer o acompanhamento com os post-its e vendo como está a evolução e assim por diante. No final de todo esse ciclo, a gente libera um pacote, né, para o nosso cliente. Antes de liberar o pacote, apresenta isso para o PO, na nossa sprint review, onde o PO vai dizer se está ok ou não está ok, e se pode levar para o cliente ou não. E no final disso, periodicamente, a gente faz a retrospectiva para fazer uma avaliação de como está o nosso desempenho e no que a gente pode estar melhorando. E o time, basicamente, é o PO, é o Scrum Master e o time, né? Então, esse é o conjunto que contempla esse framework do Scrum, tá? Sempre focado nas boas práticas, né, do manifesto, com os valores do manifesto. O time tem que ser de alta performance, tem que ser autogerenciável, o time ele tem que ser multidisciplinar para poder ter a liberdade de dizer como eles vão trabalhar, de que forma vão trabalhar, e dessa forma eles conseguem também gerar até mais valor, né, para as entregas. Então, basicamente, esse é o framework Scrum que eu queria apresentar para vocês aqui. Não sei se eu estendi demais, tá, Romualdo? Não, tudo bem. Eu acho que o conteúdo é muito poderoso e relevante, né? Então, acho que a gente tem que privilegiar quem está aqui acompanhando e certamente vai ser impactado pelo conteúdo. Vamos abrir aqui para perguntas, se alguém tiver, enquanto o José toma uma aguinha. E aí a gente vai olhar tudo isso agora lá no Bitrix, né? Como é que, se você quiser tirar a tua tela, eu vou tirar aqui, José, aí para você preparar aí a próxima tela. Assunto realmente bem interessante, né? A gente vai vendo que vai para outros caminhos muito amplo, né? Conforme o André colocou as possibilidades, e aí você juntou com tudo isso, e realmente é um assunto muito amplo. Pena que a gente não tem tempo de aprofundar muito mais, mas a gente pode, quem sabe, gravar um podcast, né? A gente tem lá o nosso 24cast, a gente pode levar um bate-papo mais amplo para lá, tanto de gestão de projeto quanto de metodologias ágeis. Pamplona é um grande parceiro nosso, a gente está sempre por aqui trocando ideia. A gente já tinha essa ideia, inclusive, de fazer um conteúdo em conjunto. O André, você quer aproveitar enquanto o José ainda se prepara ali para comentar alguma coisa em relação a metodologias ágeis? A ideia, né, Romualdo, de você... É muito bacana como você vê o pensamento ágil nos detalhes do desenvolvimento, né, do projeto, né, desde o time. Então, assim, você já tem que trabalhar com time enxuto, né, depois, assim, a questão, né, de você ter esse processo de entregas, né? Quer dizer, o Scrum é uma coisa bem curta, né? Então, assim, você divide todo em pedacinhos e vai fazendo as entregas em pedacinhos, né?
E isso cria um efeito muito interessante, né, amigo? Que você cria uma disciplina de execução muito boa no time, você cria muito foco, e as pessoas aprendem a entregar o que elas precisam entregar no dia, né? Então, não elimina a cultura da procrastinação, né? E também, isso também agiliza muito, vamos dizer assim, desenvolve muita a empatia do cliente, né? Porque ele está vendo, ele está recebendo o que ficou combinado ao longo do processo, né? Isso dá cria muita confiança, né? Na relação com o cliente. Verdade. E tem uma outra questão assim que me chama a atenção na metodologia ágil, é a questão de você combinar algo e assim, pode chover canivete. Aquilo que ficou combinado lá no desenho inicial do projeto é o que vai ser entregue, né? E porque se você também ficar alterando o escopo e objetivo, o time não consegue fazer dessa forma, né? O time, ele se torna um time ágil e enxuto porque, de fato, você congela o escopo e a entrega tem que ser feita em cima daquilo, né? E você protege o time, o cliente não pode mudar de ideia no meio do caminho, né? Isso é uma outra coisa bacana da metodologia, né? Bacana. Pegando esse gancho aí, André, o time, na verdade, é bem interessante que o Scrum, dentro do Scrum, ele até permite isso acontecer, mas não se altera a sprint. A sprint que está em execução, tu não mexe. Não mexe. Pode vir o Papa, pedir alteração, não se mexe. E aí o Scrum Master ele tem essa responsabilidade de fazer essa blindagem, né? Uhum. A questão do cliente, como ele vai estar usando já, né? Então, assim, eu não preciso começar um desenvolvimento com todo o cenário pronto, mas já tenho as primeiras partes, começa a rodar as sprints já. Enquanto isso, o PO ele vai continuando fazendo entendimento com o cliente. E aí, essas alterações, elas podem ir para o final da fila. Sim. Mas não mexe na sprint, né? Esse é o grande ponto. Né, não mexe na sprint. O Scrum, ele veio com esse conceito justamente para permitir um pouco mais de flexibilidade. Mas legal. Não. Vamos lá pro Bittrex, para a gente lá, poder então. fechar com chave de ouro aqui. Eu vou